programa de hoje falando a respeito do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Trouxe cortes importantes, talvez nem tanto quanto se esperava para Brasil e Paraguai, mas esse é um cenário que é até aguardado. Mas teve corte na estimativa de produção para a soja, de cerca de quase 9 milhões de toneladas, principalmente na América do Sul. Tivemos também corte relevante, como eu disse há pouco, nos estoques globais de soja, quase 7 milhões de corte. Vou falar agora com o Vlamir Brandalize, ele que participa do programa conosco agora ao vivo, e vamos comentar um pouco isso. Brandalize, um prazer falar contigo, a gente não tinha se falado ainda esse ano, então um ótimo 2022 para você. Como que você avaliou esse relatório, Brandalize? Nós tivemos aí números importantes sendo apresentados e apontando ali para um certo arroxo, é a minha opinião, um certo arroxo ali em relação à soja, pelo menos frente à realidade anterior. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Excelente 2022 aí para você, toda a equipe aí que está por trás dos bastidores, para todos os produtores que nos estão nos acompanhando aqui. E que venha um ano melhor, né? Venha um ano melhor aí, porque nós temos passado uns apertos, né? São anos difíceis. Mas falando em USDA, o USDA nos surpreendeu até positivamente aí com os dados, né? Porque é um órgão conservador e normalmente ele reduz os números quando tem quebra de safra de maneira mais cautelosa e ao mesmo tempo quando é ano de safra melhor, ele sobe os números de maneira cautelosa. Mas ele veio com dados bastante importantes, porque ele já cortou bem a safra brasileira, veio para 139 milhões de toneladas, um número menor que a Conab, menor que o IBGE, reduziu 5 milhões de toneladas em relação ao mês passado, ele cortou a safra da Argentina, 49,5 que era o mês passado para 46,5, então tirou 3 milhões da Argentina. A Argentina hoje também já começou a ter novos números, né? A Bolsa de Rosário apontando a safra em 40 milhões de toneladas, tirou 5 milhões em relação ao mês passado. A safra da Argentina está bem comprometida, estão com calor extremo essa semana lá, perdendo potencial produtivo. A safra do Paraguai caiu de 10 para 8,5, 1,5 milhão. Então houve uma redução importante e isso acabou refletindo em queda forte nos estoques, aí a mais de 7 milhões de toneladas aí na faixa da queda dos estoques. É sinal de que vai continuar reduzindo, porque geralmente o uso dele caminha para o lado, por exemplo, de época de seca, problemas climáticos, ele caminha sempre para a redução de maneira cautelosa, então sinal de que em fevereiro vem mais corte aí, é um bom sinal para as cotações, mesmo sendo uma semana bastante volátil lá em Chicago, ela está sendo mais afetada por mercado financeiro, inflação americana, valorização de dólar, alta e baixa, ela está mais afetada por outros fatores do que os fundamentos reais dela. Provavelmente nas próximas semanas ela entre nos trilhos dos fundamentos, mas no momento a economia está pesando mais na bolsa do que efetivamente os dados efetivos aí do USDA. Mas eu gostei dos números, os números surpreenderam, foram bons aí, dão um sinal de que vamos ter um ano apertado e é favorável para o produtor que tiver soja. Esse ano apertado, né, que acaba sendo, já vinha sendo desenhado aqui no Brasil pelas empresas privadas, né? Nós não tivemos ali no levantamento, quarto levantamento da Conab, nada que indicasse isso. Observou-se sobre milho, curiosamente, no milho eles trouxeram cortes, na soja a Conab não trouxe corte na estimativa de produção, nós até trazíamos esse detalhe aqui. Mas as empresas privadas aqui no Brasil já estão estimando entre 131 e 134 milhões de toneladas, o que mostra ali uma margem muito grande para trazer para uma realidade como essa. E dentro desse cenário, Brandalize, o produtor rural, o sojicultor, que estava fazendo ali a sua venda, a sua comercialização, meio que a conta-gotas, esperando mesmo um momento no qual venha a se confirmar números melhores, parece que a estratégia funcionou mesmo, que ele estava tentando evitar um cenário como o do último ano e acabou tendo ali um outro fator, né, um outro argumento para segurar essa soja. Exatamente. O produtor aí ele não se precipitou na comercialização, né, nas últimas semanas. Ele está cauteloso, olhando o que vem pela frente com a safra. Ainda tem muito a acontecer, ainda a safra ainda está em desenvolvimento, a colheita está no início e a definição efetiva da safra tem mais umas 4 semanas. Então, o produtor fez bem e automaticamente a tendência é que ele tenha uma comercialização melhor do que foi ano passado. As cotações devem se manter firmes. Nós vamos ter uma produção mundial muito menor do que o consumo, porque
A gente está vendo a China agressiva, ela está levando tudo que tem programado, né? Então não há um temor aí de queda de demanda, porque o maior comprador segue levando e segue consumindo e mostrando que vai consumir mais nesse ano em função da demanda interna de ração lá na China está a todo vapor e a expectativa de recorde de consumo de ração em função da demanda maior de ovos, da carne de suína voltando à produção em ritmo acelerado. Então, o ambiente está mais favorável para o produtor e essa semana, aí, a segunda semana do ano, ainda muito cautelosa, quase ninguém vendendo, né? O mercado de Porto aí 187 aí para julho, tem muito interesse de soja no meio do ano e o pessoal esperando primeiro receber os contratos aí de janeiro e fevereiro para se posicionar melhor. Por enquanto, mais lento o movimento nessa primeira semana, nessa segunda semana de janeiro. E a semana passada quase não teve nada de negócio, Fabiano. E essa semana, provavelmente amanhã já fechando, dificilmente vai dar muita movimentação, porque os compradores estão esperando primeiro receber os contratos para depois se posicionar em cima de novas posições, né? Muito bem, Brandalize. Brandalize, eu vou aproveitar a sua presença e trazer alguns comentários. Nós preparamos um gráfico, não sei se o Brandalize consegue ver ali lá no escritório dele, mas esse gráfico, Brandalize, basicamente mostra a produção e o estoque global que foi estimado aí pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Nós estamos aqui uma produção mundial estimada em 372 milhões 560 mil toneladas. Ali tem um corte ali, cerca de 9 milhões de toneladas de corte. E estoque final para a campanha 21-22 em 95 milhões e 200 mil toneladas. Saiu de 102 para 95 milhões e 200 mil toneladas, o que representa ali um corte de quase 7 milhões, né? 6 milhões e 800 mil toneladas de soja. Então esse é o cenário que nós temos. Não temos alterações em relação à China, mas cortes em relação à América do Sul. Essa soja que está sendo disponibilizada agora, e principalmente esse estoque final, surpreendeu o mercado. O mercado estava vendo o comentário de analistas norte-americanos e eles aguardavam um corte ali para a casa de 90, ia ser um corte ali em torno de 3 milhões de toneladas, e esse corte veio mais alto, veio ali o dobro do que se esperava, Brandalize, e com uma expectativa até de cortar mais. Exatamente. Como o uso é conservador, o mercado esperava aí de 2 a 4 milhões de toneladas de corte aí, praticamente no estoque e na produção. O USDA foi um pouco mais agressivo, ele foi mais realista, vamos dizer assim, não, nem agressivo foi, porque a realidade da safra da América do Sul ela é muito inferior a esses dados. Dá para ver que no final da tarde de ontem, o próprio Paraguai, a Associação dos Produtores de Soja do Paraguai, em que o USDA aponta 8 milhões e meio de toneladas da safra, a associação está apontando que essa primeira safra, sem contar a safrinha, o pessoal ali do Paraguai apontando em 5 milhões. E normalmente a safrinha é 1 milhão, 1 milhão e meio, no máximo 2 milhões em condições excepcionais. Então também tem perdas. E esse USDA aí, com essa redução, ele surpreendeu positivamente para o mercado e dá sinais de que vai cortar mais, né? Porque a realidade é bem mais apertada e é bom para quem tiver soja, né? Para os produtores do sul, a parte sul do Paraguai, Argentina, o que vai se ganhar em cotações, ele está se perdendo muito mais, talvez, na produtividade, que as lavouras estão sendo bem afetadas aí pelo clima, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, para as próximas semanas, você já falou a respeito da espera de posicionamento aí em relação aos compradores, mas o que o produtor rural aqui brasileiro que está com atividade no campo, né? Tem gente que, Mato Grosso, né, que já está colhendo, você tem outros lugares em desenvolvimento, você tem Mato Grosso do Sul com parte, com bom desempenho, outra parte, o sudoeste do estado, sofrendo tanto quanto Paraná e Rio Grande do Sul, e essa realidade que nós temos aqui no sul do Brasil. O que você espera aí desse produtor que está bem focado em algum cenário que está acontecendo aí na propriedade dele? Olha, hoje o que a gente está vendo aí, o produtor está cauteloso, ele vai passar esse mês de janeiro muito receoso em negócios, ele vai aguardar para ver a definição efetiva das perdas da safra, porque perdas existem, são muito grandes, mas ainda hoje tem a dúvida do tão grande quanto serão essas perdas, tanto aqui no Mercosul todo, né, porque o próprio Uruguai, aí que o USDA não cita, também tem 1 milhão e meio de toneladas de perdas na safra, então isso vai refletir no mercado, provavelmente em fevereiro em diante. Aí nós vamos ver aí que rumo vai tomar o mercado, mas em princípio
o produtor está certo nessa cautela de ele segurar aí, porque nesse momento ele tem que tentar cumprir os contratos que ele tem, colher o que ele pode. É o momento de plantar uma safrinha na época ideal, né? Uma safrinha no cedo, para ele ter uma boa safrinha de milho, né? Então nós estamos falando aí para produtores do Paraná para cima, e Paraguai, e Mato Grosso do Sul, Goiás, as regiões tradicionais de safrinha. Safrinha também mostrando um excelente potencial para 2022, então o produtor nesse momento tem que focar um pouco mais em cima da sua propriedade, das suas lavouras, das suas colheitas, e de alguns tratamentos nessa reta final de lavouras. Ainda tem gente tratando lavoura nessa fase final para não perder potencial produtivo. E o mercado ele vai se acomodando em patamares certamente melhores, né? Acredito que a lógica do mercado é trabalhar um pouco acima de $14, e nesse momento a soja lá em Chicago ela está muito afetada pelo mercado financeiro, inflação americana maior que expectativa, essa pressão que vem de fatores de fora acabando limitando as cotações das principais commodities. As commodities estão pressionadas nessa semana, mas isso não vai ser a tendência. A tendência é um ano de aperto de oferta de commodities e valorização dessa aí. Tá certo. Brandalize, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano, que tenhamos um bom 2022 aí, todos nós aí. Um abraço a todos.